Meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, o nosso querido aluno Carlos, da turma 4 do curso de Eletrônica Fácil, fez a seguinte pergunta aqui na plataforma do curso. Ele falou assim, ó, professor, meu querido professor, se eu pego lá um resistor eletrônico está numa placa eletrônica, ele está numa placa eletrônica, eu quero fazer medição dele, medição do valor ôhmico dele. O que eu tenho que fazer? Eu posso medir direto na placa com ele soldado lá? Tenho que retirar um terminal da placa, dessoldar, retirar os dois. O que eu faço? A placa realmente interfere no valor ôhmico do resistor? A dúvida de um é a dúvida de muitos, então vamos para cima. Meu querido e amigo amado aluno Carlos, ó, o fato é o seguinte. Quando você tem resistores numa placa eletrônica, pode ser a placa que for, tá? Pode ser a placa de uma central de portão, como essa daqui, por exemplo. Ó. Pode ser resistores que estão na placa da central do nosso portão automatizado. Pode ser na placa de uma central de ar-condicionado. Pode ser na placa que for. Quando ele está soldado na placa, automaticamente ele está participando de um circuito eletrônico. Lembra disso? Olha só. Então, quando o resistor participa de um circuito eletrônico, ele pode estar conectado aonde? Num transistor, num circuito integrado, num capacitor, num indutor, num conjunto de diodos, junto a um transformador. Ele pode estar junto a um LED, ele pode ter inúmeras aplicações. Quantas aplicações o resistor tem na placa eletrônica? Centenas, que até milhares de aplicações, ok? Você pode fazer filtros ativos, filtros de ruídos, pode ser resistor de pull-down, pull-up e muito mais. E aí, o que acontece? Automaticamente, quando você coloca um resistor numa placa eletrônica, ele vai se associar a outros componentes. Associando a outros componentes, os componentes que ele está se associando poderão interferir na medição da sua resistência, principalmente se estiverem em paralelo com ele. Tá bom? Então, o que acontece? Você já aprendeu no curso de Eletrônica Fácil que quanto mais coisas eu vou colocando em paralelo, a gente vai diminuindo a resistência equivalente daquele ramo, daquele trecho do nosso circuito, daquela associação. Por exemplo, se eu tenho um resistor de 1K em paralelo com 1K, ligando entrada com entrada, saída com saída, o equivalente é 500, que é metade. Se você pegar 10 de 1K, tiver em paralelo, você vai ter o quê? 1K dividido por 10, que dá 100 ohms. Aqui a gente está falando de valores iguais, mas os valores podem ser diferentes, enfim. Não vem ao caso agora. Mas o que você deve fazer? Fato número 1. É um resistor PTH? É um resistor que os terminais atravessam o furo? O que você vai fazer? Mede o resistor com o teu multímetro, tá bom? Ó, vou pegar o meu multímetro aqui então. Ó. Pega o seu multímetro, escala de resistência elétrica, vai lá, mede o valor do resistor com ele soldado na placa de forma show de bola. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma comparação. Que comparação, professor? Você vai checar se o valor que você mediu está batendo com o que o código de cores está falando. Por exemplo, você tem um código de cores lá. Amarelo, violeta, vermelho, ouro. Qual é o valor ôhmico desse resistor? Amarelo, número 4. Violeta, número 7. Vermelho, 2 zeros. 4.700 ohms, mais ou menos 5% do ouro lá no final. Mediu, deu 2K, você fala, meu Deus, era para dar 4.700, deu 2K. Será que realmente é o resistor que está ruim ou é a placa que está influenciando? O que está conectado nele está influenciando? Bom, aí como deu uma discrepância muito grande do valor ôhmico, o que eu sugiro para você? Você vai pegar, vai dessoldar um terminal. Então vai lá com o seu sugador de solda e o seu ferro de solda, vai lá, vai ativar lá, aquece lá, retira com carinho um terminal, porque desconectou um terminal do resistor, o circuito não vai entrar em aberto. Quando está em aberto, o circuito não estará fechado. Se o circuito não estará fechado, automaticamente, é lógico que tudo isso com circuito sem energia, tá? Automaticamente, aquilo que estava influenciando no valor do resistor vai deixar de influenciar, porque o circuito está aberto. Aí você vai com o seu multímetro, mede de novo, opa, 4.700, top de linha, show de bola, sensacional. Então quer dizer que realmente é a placa que estava influenciando no valor dele, também está tudo bem. Tá bom? Agora, dessoldou um terminal, era para dar 4.700, deu 2.200, aí pode ser que aquele resistor realmente, de alguma maneira, possa estar com uma resistência horrorosa e é hora de tirar ele e trocar por um valor correto, tá
tá bom? Outra coisa que você pode fazer é não somente dessoldar um, mas dessoldar os dois terminais, visto que a dessoldagem de um resistor não é algo ultra mega complexo. Então, tira, dessolda os dois terminais, mede lá bonitinho. E aí, para isso, eu amo e adoro o nosso querido protoboard. Olha lá. Então, você pode pegar o seu danado do seu protoboard, e aí você pode colocar o resistor no protoboard, pode fazer a medição aqui, pode fazer a medição na sua bancada, pode fazer a medição onde você achar melhor. Tá bom? No caso dos nossos queridos resistores SMD, Surfacing Mounting Device, os nossos micro resistores, as danadas das pulguinhas eletrônicas. No caso das pulguinhas eletrônicas, os resistores pequenininhos, como esses aqui que vocês estão vendo. Olha lá. Tá bom? Mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Mede lá, deu o valor ok a partir da interpretação. Por exemplo, lá você viu os números 103. 103, 10 e mais 3 zeros. Você tem 10 e mais 3 zeros, 10.000 ohms. Se tem 3 dígitos marcados lá no resistor SMD, a chance dele ter mais ou menos 5% de tolerância é muito grande. Geralmente os de 1% tem pelo menos 4 números escritos no nosso querido SMD. Tá bom? Anota aí no campo de comentários. 3 números no SMD, tolerância de mais ou menos 5%. 4 números no nosso querido resistor SMD, mais ou menos 1% pelo menos, tá? Pode ter mais precisão? A resposta é sim. Aí você tem que conferir o datasheet do fornecedor do nosso SMD. Você pode ter resistor SMD de 0,5%, 0,1%, e vai depender do que o fabricante está falando, tá bom? No caso do SMD, mediu lá, deu uma discrepância muito grande, vai ser difícil você dessoldar apenas um terminal, porque automaticamente se você dessoldar um terminal, como é que você vai movimentar o SMD? Ele não vai conseguir, então você vai ter que dessoldar os dois. Aplica as técnicas de dessoldagem do professor Rodolfo, tira ele, mede com carinho, tal, opa, tá ok, volta na placa, se não tá ok, troca por outro valor, por outro resistor que esteja bom, incrível, show de bola e sensacional. O fato é o seguinte, é que a placa influencia sim no nosso querido resistor. E a gente nunca deve pensar que o resistor está ruim, que ele está queimado, que ele está horroroso, que ele não está funcionando, se você não fizer esse passo a passo que o professor Rodolfo acabou de falar aqui para você. Tá bom? Outra coisa muito importante, pessoal, que acontece em resistores eletrônicos, tá bom? Inclusive aconteceu com o nosso querido amigo aluno David, da turma 2 do nosso querido curso de Eletrônica Fácil. O que aconteceu? Ele estava com uma fonte chaveada, e lá na fonte chaveada você tem alguns resistores ligados a outros componentes, tem ligação ali com o elemento chaveador, que controla o transformador, chopper, tudo aquilo ali e muito mais. E aí, o que estava acontecendo? A fonte chaveada não estava funcionando. Não estava funcionando. Bom, aí ele pegou, foi medindo, foi testando ali, testa um diodo, testa um transistor, testa um MOSFET, testa não sei o que lá, testa o resistor SMD, até o momento que ele pegou um resistor SMD, olha que louco isso. Ele pegou um resistor SMD e me foi medir a resistência dele lá. Escala de resistência do multímetro, ok? Escala de resistência do seu querido e amado multímetro. Colocou na escala de resistência, escala de ohms, foi medir e deu um valor brutal. De todo jeito marcava OL, tá bom? De todo jeito que ia medir, só ficava marcando isso aqui, ó. OL. Ia medir o valor do resistor, marcava OL. Ia medir o valor do resistor, marcava OL. O que é OL, pessoal? Muita gente, inclusive, não sabe o que significa isso aqui. Muita gente acha que isso aqui é 0 ohms. Pelo amor de Deus, não é verdade. Isso aqui não é 0 ohms, gente. OL, tá bom? Anota aí no campo de comentários. OL significa Open Loop. Open Loop. O que é Open Loop? É um loop aberto, é um circuito aberto. Ou seja, isso aqui, OL, significa que entre as duas pontas do seu multímetro não existe ligação alguma. O circuito está aberto, né? Ó, tá bom? A não ser que o Thor lá pegue lá o raio pega o raio, descarga atmosférica lá e desça o raio lá e interliga aqui, quebre a barreira ômica aqui de elétrica do ar e interligue tudo isso aqui, tá bom? Mas o fato é o seguinte, que o ar é isolante, né? Então ele tem uma isolação galvânica tremenda, violentamente gigantesca.
Então, aqui você vai ter um OL, um circuito aberto, até que você, por exemplo, encoste uma ponta na outra, né? Olha lá, ó. Encostou a ponta na outra, 0 ohms. 0 ohms. Perfeito? Encostou uma ponta na outra, 0 ohms. Circuito aberto, OL. Beleza? Então, toda vez que você medir resistência de alguma coisa e der OL, quer dizer que entre aqueles dois pontos você tem um circuito aberto ou uma resistência tão infinita, tão alta, mas tão alta, que supera o que a escala do teu multímetro pode exibir. E o que você faz? Por exemplo, se você está medindo a escala de 200, mediu, deu OL, vai para a próxima, vai para 2K. Mediu de novo, pô, deu um valor muito alto, deu OL. Então, quer dizer, pô, a escala não está conseguindo medir, vai para 20K. Mediu de novo, deu OL, vai para 200K. Mediu de novo, deu OL, vai para 2 MB. Mediu de novo, deu OL, vai para 20 MB. Mediu de novo, deu OL, vai para 200 MB. E, meu amigo, venhamos e convenhamos, né? Só medindo a resistência elétrica deu maior que 200 MΩ, é ultra mega difícil e complicado você achar resistores com mais de 200 MΩ. Venhamos e convenhamos, né? Então, o que você tem que fazer? Pô, mediu lá na escala de 200 MB e não dá resistência nenhuma. O que você faz? Encosta uma ponta na outra. Encosta uma ponta na outra. Encostou uma ponta na outra, deu 0, então quer dizer que as pontas de prova do teu multímetro estão ok. E aí você mediu o danado resistor, só dá OL, quer dizer que aquele resistor está em aberto. O resistor está em aberto. E aí agora o professor Rodolfo vai compartilhar aqui com você uma coisa muito massa, que é o seguinte, ó. Resistor SMD. Vamos lá, ó. Os resistores SMD, gente, eles são frágeis, tá bom? Anota isso aí no campo de comentários. Os resistores SMD são frágeis. Ou seja, ó, tá vendo aqui os resistores SMD, pessoal? O resistor SMD, ele tem aqui, ó, duas hastes metálicas, tá bom? Que é exatamente nesse ponto aqui que você vai fazer a soldagem dele na placa eletrônica. Então você vai soldar o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, ó, o lado esquerdo e o lado direito. Perfeito? Só que o terminal metálico do SMD, se o danado do montador ou a pessoa que fez a manutenção, se ela não se preocupar com o estresse térmico que vai ser gerado ali, você pode de tanto aquecer o lado esquerdo e o lado direito, fazer com que o terminal metálico acabe se soltando da estrutura de filme resistivo do seu resistor SMD. E aí, se o terminal metálico do resistor SMD ele se solta do filme resistivo, se ele desconectou devido à alta temperatura que você colocou ali, 450 graus, foi colocando lá 450, 460, 500 graus, 400 graus por muito tempo, rompeu o terminal do filme resistivo, automaticamente o resistor entra em aberto. E aí você, colocando de um ponto outro, às vezes até soldou na placa. Mas como o terminal rompeu do filme resistivo, o resistor entrou em aberto, e aí automaticamente o resistor em aberto não vai circular corrente por ele. Não circulou corrente por ele, automaticamente ele não vai fazer o papel que ele deveria no circuito eletrônico, e aí o circuito não vai definitivamente funcionar. Se ele está em série com LED, o LED não acende. Se ele está em série com capacitor para controlar o tempo de carga e descarga do capacitor, o capacitor não vai carregar definitivamente nunca. Se ele faz parte do circuito oscilador, definitivamente não vai oscilar. E, dependendo da aplicação, o circuito vai ter dificuldades de funcionar porque o circuito está aberto. Nesse caso, você dessolda o resistor, solda outro, tá tudo show de bola, mede lá, vai ter que dar o valor dele, ou um valor que o circuito da placa vai influenciar um pouquinho, mas aí o valor ôhmico tem que passar a existir. Tá bom? Uma outra coisa que também pode acontecer, pessoal, quando você solda os danados dos resistores SMD nas placas eletrônicas, é o seguinte, é você soldar o resistor não completamente deitadinho na placa eletrônica. Por quê? Porque o ideal é que o resistor SMD, quando você solda ele na placa eletrônica, que ele fique super deitadinho, que ele fique dormindinho, bem rente à placa, bem deitadinho na placa, né? Então, quando você soldar o nosso querido resistor SMD na placa, ó, ele tem que ficar bem deitadinho, bem rente à placa. Por quê? Se você solda o resistor, por exemplo, SMD torto assim, ó,
um bem soldado, bem rente à placa aqui embaixo, e outro em cima, aí forma uma montanha de solda aqui. Se a sua placa ela fica em vibração, se ela está num lugar que tem vibração mecânica, o que vai acontecer automaticamente? O resistor pode vir a trincar, ele pode vir a quebrar o encapsulamento. E aí, quebrando o encapsulamento, automaticamente ele entra em aberto, não circula mais corrente elétrica, o circuito definitivamente não vai funcionar com sucesso. Tá bom? Então, pessoal, esses são os problemas que podem acontecer com os nossos danados dos resistores nas placas eletrônicas aí de forma incrível, show de bola e sensacional. Na dúvida, mede na placa, confere o código de cores, confere o número do resistor SMD, checa se o resistor está bom, se está em aberto. Se estiver suspeitando, tira da placa. A primeira impressão vem na medição na placa. A confirmação do problema ou não vem fora da placa. E aí, juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. E é claro, né, pessoal, se você quer aprender tudo isso e muito mais, não esquece de acessar aí o nosso querido site do cursoseletronicafácil.com.br e baixe o seu e-book de mais de 270 páginas gratuitamente. Nosso livrão que a gente fez com muito carinho, do fundo do coração para vocês já desbravarem o mundo da eletrônica. E é claro, se você fazer um curso completo conosco, vem para a família Eletrônica Fácil. Tamo junto, deixa o seu like, inscrição no canal e vamos para cima. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto, família!